O bolsonarismo nasceu de um conjunto de fatores, alguns internacionais, outros internos. Ele passa pelas redes sociais, pelos princípios da guerra híbrida, pelas novas formas de disputa política e alcançam especialmente aqueles países que ultrajaram a democracia e transformaram o discurso de ódio contra o inimigo em arma política. Esse documentário pretende recontar essa história, o renascimento da ultradireita mundial, as novas formas de disputa política e os fatores internos que levaram o Brasil a se constituir no exemplo mais flagrante de retrocesso civilizatório. O início da nossa história é um bilionário recluso, Robert Mercer, um físico que iniciou sua carreira na IBM, onde desenvolveu sistemas de transcrição de vozes. Depois foi para o mercado financeiro e assumiu a direção de um fundo hedge, o Renaissance Technology. Junto com colegas, quase todos físicos, montou um fundo especial fechado que conseguiu retornos de quase 80% ao ano, simplesmente antecipando os movimentos dos outros investidores. Em 2013, Mercer adquiriu a CCL Election. No início, ela se qualificava como uma empresa de guerra psicológica, uma forma de definir as guerras híbridas típicas da estratégia militar. Aqueles que estão em guerra lançariam uma série de desinformações, tornando a guerra uma guerra híbrida. Mas, na verdade, toda guerra é uma guerra híbrida a partir da segunda metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial já foi também uma guerra de informações. Com a internet, isso ficou muito mais complexo, né? E também vários pesquisadores de conflitos internacionais passaram a ver que a internet ela se presta também a um campo militarizado, onde se dissemina efetivamente disputas de narrativas que são fundamentais para a consolidação ou obtenção de objetivos estratégicos, geopolíticos e políticos. A CCL se agrega a Palantir, de propriedade de Peter Thiel, cofundador do PayPal, grande investidor do Facebook e primeiro defensor de Donald Trump no Vale do Silício. Foi uma das primeiras empresas de mineração de dados com contratos com governos de todo o mundo, incluindo agências de inteligência do Reino Unido e dos Estados Unidos. Você tem o Peter Thiel, que é o fundador do PayPal, que foi, em alguns negócios, sócios do Zuckerberg, outros sócios do Elon Musk. O Peter Thiel é o que, em 2009, falou: não dá mais para conviver a liberdade com a democracia. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é, na verdade, uma articulação de empresários poderosos, inclusive do Vale do Silício, bilionários, querendo ditar as regras do mundo. It's not clear that representative democracy, Republican constitutional government, whether this works at all in a world without growth. E no caso, eles resolveram disputar pelas redes sociais, né, a opinião pública. E eles estão organizando isso com muito dinheiro. Aí nasce a Cambridge Analytica, controlada por Mercer. A Palantir garantia grandes bases de dados e a CCL era especializada em guerras híbridas. Mas a tecnologia-chave dos algoritmos da Cambridge foi desenvolvida por Chris Willis, do oeste do Canadá, proprietário da Aggregate IQ. A empresa foi a que criou o software para influenciar eleitores na campanha do Brexit, em 2016. Participavam dela Steve Tarham, chefe de operações psicológicas das forças britânicas no Afeganistão, e outros militares. O modelo foi criado, portanto, utilizando táticas militares. Quando Mercer começou as negociações para adquirir a CCL, a empresa foi contratada por ministros do governo em Trinidad e Tobago que encomendaram um programa de microdirecionamento para o partido. O Aggregate IQ, a mesma que atuou no Brexit, tinha como papel criar a plataforma de segmentação. Trindade foi o primeiro projeto da Cambridge Analytica usando Big Data. A lógica era simples, era convencer a população jovem a boicotar as eleições. O feito abriu mercados.
jornalista do The Observer levantou as ligações da CCL e da Cambridge Analytica com Rússia, Lituânia, Letônia, Ucrânia, Irã e Moldávia. The Silicon Valley economy has relied very heavily on that, on government support from the military and intelligence agencies like In-Q-Tel, the CIA's venture capital fund, and the venture capital funds that most of the defense and intelligence agencies have now. And they have funded research that will both be useful for national security and have commercial application in order to boost the tech sector in general. O ponto central da técnica dos algoritmos é a teoria do choque, introduzido na CIA por psicólogos alemães nos anos 40. Inicialmente foi utilizada nas técnicas de tortura da CIA e adaptada à economia pela Escola de Chicago. A pesquisadora Tansy Shaw, da Universidade de Nova York, constatou que a tecnologia para manipular emoções foi aplicada por militares e depois aproveitada por bilionários para influenciar eleições, derrubar regimes e promover golpes de Estado sem que as pessoas percebessem. And Cambridge Analytica is the one now super famous example on this who've had some light shed on them. There are thousands of these boutique intelligence and military agencies now. The privatization has been going on for more than a decade, and they get government contracts and are encouraged to develop these military grade strategies which they can use across their client base with very little oversight. So for large corporations, in higher education, in elections, there's just been very little oversight of it, partly because I think a huge amount of this was done during the global war on terror to develop counter-terrorism strategies without a lot of thought about bigger geopolitical questions. And now all of a sudden the agencies are moving back to a concern about great power politics and competition with China and Russia, and realizing, we've got now a lot of private companies that have taken over the powers that nation states would traditionally have. A disputa pelo uso e controle das redes sociais começaram na campanha de Barack Obama para presidente. O Partido Republicano recorreu a um movimento de fake news, tendo como epicentro a Fox News, do australiano Rupert Murdoch. Havia uma vontade generalizada da imprensa corporativa em relação a Obama. Sua salvação foram grupos de voluntários que se organizaram nas redes, abrindo caminho para a sua vitória. Esses dois movimentos geraram dois tipos de ativismo nas redes que se espalharam por outros países. O primeiro, o ativismo do chamado liberalismo progressista, bancado por bilionários ligados ao Partido Democrata, que visava influenciar o mediativismo em outros países. E o segundo, o ativismo dos algoritmos da Cambridge Analytica, que ajudou a eleger Donald Trump e se tornou a peça-chave da expansão da ultradireita mundial. Então, nós temos hoje um mundo turbulento, eu insisto, onde o neoliberalismo, ele rompe com a democracia. A grande parte das suas lideranças empresariais e da sua base empresarial não tolera mais a democracia e quer uma solução que eles chamam de liberdade plena, só que essa liberdade plena é de exploração econômica. E quando eles transformam isso em liberdade de expressão, eles estão querendo dizer a liberdade do mais forte. É esse grupo liberal progressista, no qual se sobressaíam George Soros e Pierre Omidyar, fundador do eBay, que financiou alguns dos movimentos que levaram ao golpe do impeachment no Brasil em 2016, como Vem Pra Rua, Meu Rio e outros. Deram-se conta, tarde demais, que o impeachment levaria ao desmonte das instituições, abrindo espaço para a selvageria. É essa a lógica da extrema-direita, que é chamada anarcocapitalista norte-americana, que ainda tolerava a democracia. Agora ela não tolera mais.
raiz de tudo está a crise do liberalismo a partir de 2008, que trouxe inúmeras dúvidas sobre a legitimidade da democracia ocidental exposta à financiarização ilimitada. Esse sentimento estimulou o crescimento do discurso da ultradireita com uma bandeira explícita: a destruição do Estado e de toda forma de regulação. And if we can't get back to growth, I do not think you will maintain the kind of government we have. Our system does not work when it's purely zero-sum. Os setores mais acossados pela regulação, aqueles que transitam nos limites da legalidade, perceberam nas novas ferramentas instrumentos para estimular políticos de direita que eleitos ajudassem no desmonte dos processos civilizatórios. 3 grupos se destacaram: a indústria dos cassinos, a indústria das armas e a indústria da mineração. São eles que irão financiar a nova velha política que surge aí dos recônditos das redes sociais. Particularly with people like Captain Bolsonaro being newly elected, which I think he modeled a lot of his campaign on Salvini's. I think Bolsonaro, along with Salvini, are 2 of the most important politicians in the world. A internacionalização do jogo explodiu com a internet e os jogos eletrônicos online, especialmente porque exigia uma nova tecnologia e um domínio das ferramentas de difusão na internet. O ingresso no jogo da ultradireita se deve ao chefe da máfia de Las Vegas, Sheldon Adelson, recentemente falecido. Na época das eleições, o candidato democrata Bernie Sanders alertava: We must understand that these authoritarians are part of a common front, an international common front. They are in close contact with each other, share tactics, and, as in the case of European and American right-wing movements, even share some of the same funders. For example, the Mercer family, supporters of the infamous Cambridge Analytica, have also been key backers of Donald Trump and of Breitbart News, which operates in Europe, the United States, and Israel to advance the same anti-immigrant, anti-Muslim agenda. Sheldon Adelson gives generously to the Republican Party and right-wing causes in both the United States and Israel, promoting a shared agenda of intolerance and bigotry in both countries. Sheldon foi um dos financiadores da mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Na primeira visita de Bolsonaro a Trump na Casa Branca, um dos temas tratados foi justamente o da legalização dos cassinos no Brasil. Poucos dias depois, o ministro do Turismo anunciou que o governo iria propor ao Congresso Nacional um debate sobre cassinos integrados a resorts, justamente o modelo de Sheldon Adelson, presidente do Las Vegas Sands Corporation. Uma grande oportunidade para o Brasil atrair grandes complexos, dos quais apenas 3% são utilizados para os cassinos. Em setembro do ano seguinte, Sheldon foi visitado pelo presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. Em janeiro, recebeu o empresário-chefe do esquema Bolsonaro de arrecadação, Flávio Bolsonaro, acompanhado do presidente da Embratur. As ligações entre o bolsonarismo e a máfia dos jogos eram explícitas. O segundo grupo foi a indústria de armas, através da influente Associação Americana de Rifles, a NRA, que existe desde 1871. E apesar de segmentado apoio na sociedade, tem grande peso na política, especialmente no Partido Republicano, visível nas doações às campanhas eleitorais. Nenhum representante republicano foi tão próximo à NRA quanto Donald Trump, que discursa anualmente na convenção do grupo. All of our friends and neighbors from the NRA. We will never fail, and we will always protect your Second Amendment. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you all. Em 2003, uma delegação americana liderada por Charles Cunningham, um dos principais lobistas da NRA, veio ao Brasil para o lobby do referendo sobre o controle de armas, que ocorreria 2 anos depois. O referendo gerou uma capa da revista Veja, que inaugurou para a imprensa brasileira o chamado jornalismo de esgoto no Brasil.
usando os mesmos estratagemas da Fox News nos Estados Unidos. Mas a visita não rendeu à indústria os efeitos esperados. Quem de fato abriu as portas do Brasil para a NRA foi o deputado Eduardo Bolsonaro. É notório, né, o envolvimento da família Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, com a indústria de arma, né, com empresas como a Glock, como a Sig Sauer, a participação do Eduardo em eventos comerciais de armas de fogo nos Estados Unidos, no Brasil, a presença dele em reuniões de representantes comerciais das empresas e o governo, né, ou seja, uma atuação direta ligada ao mercado de armamento. Então há essa atuação forte da família como um todo, especialmente por parte do deputado da pessoa Bolsonaro. Isso é público, né? Isso está na mídia, está na imprensa. E sobre o lobby de armas, sempre houve um lobby, né, no Brasil. Deputado estadual por São Paulo, Eduardo Bolsonaro conheceu os lobistas da NRA através do ex-lutador Royce Gracie e do instrutor de tiro Tony Eduardo. O Tony Eduardo é instrutor do clube de tiro estadunidense 88 Tactical, conhecido por referências nazistas. E sua família é dona do Ponto 38 de Santa Catarina, aquele frequentado pelos filhos de Bolsonaro e por Adélio Bispo, dias antes da facada sofrida por Bolsonaro em Juiz de Fora, na campanha eleitoral de 2018. Já o ex-lutador Gracie foi o intermediário de Eduardo Bolsonaro, junto a nomes de peso nos Estados Unidos, como Donald Trump e Steve Bannon. Eduardo tem participação ativa no movimento pró-armas, liderado pelo advogado Marcos Polon. Essa promiscuidade entre a família Bolsonaro, clubes de tiro, milícia, isso tudo tem uma lógica de estruturação de um poder paralelo paraestatal de manutenção do status quo e do poder dessa família. O terceiro grupo, que entrou antes até no país financiando os movimentos pró-impeachment, é o das mineradoras, lideradas à época pelos irmãos Charles e David Koch. Os Koch foram os principais financiadores dos movimentos conservadores norte-americanos, criando um tal partido libertariano. Probably even more significantly, when we talk about the impact of Citizens United and we talk about the flood of money coming in from the billionaire class into the political process, it's important to talk about the Koch brothers. From the 1980 platform of the Libertarian Party, David Koch, vice presidential candidate, quote, "We favor the abolition of Medicare and Medicaid." Em 2011, o grupo já controlava 425 grupos de estudantes em todo o mundo. Essas ONGs libertárias se juntaram em torno da Atlas Network, uma organização de preparação de jovens lideranças em mais de 90 países. Em 2012, a Atlas Network organizou e financiou em Petrópolis um encontro que deu origem ao Estudantes pela Liberdade no Brasil. É o MBL, que aparecia como parceiro da Atlas na página da organização. Eles têm mais de 400 fundações e são milhares de PACs, porque são mais de 1.000, que estão pendendo para essa extrema-direita. E eles apoiam causas da política americana e fora dos Estados Unidos. Os irmãos Koch, né, que um deles morreu, mas eles só para financiar o golpismo norte-americano, que tentou fazer a invasão do Capitólio, foram mais de 13 milhões de dólares. Um dos pontos de convergência dessas ONGs conservadoras é a negação da teoria do aquecimento climático, que obviamente interessa as mineradoras pelas terras de preservação ambiental. Como o deputado Kim Kataguiri, do MBL, foi acusado por ONGs ambientais na relatoria da Lei Geral de Licenciamento Ambiental em 2019, de apresentar um texto que praticamente desmontava as restrições ambientais do país. MBL, enquanto movimento liberal, receber dinheiro da iniciativa privada sem ter de fazer nem abrir mão de nenhum valor ideologicamente falando, não tem problema nenhum. Eu, infelizmente, eu falei isso com muita dor no coração, não recebo dinheiro de nenhum bilionário americano. Eu adoraria descer aqui.
Enquanto esses movimentos se organizavam, placas tectônicas se moviam na política e na imprensa brasileira, tornando o Brasil o alvo prioritário da ultradireita mundial. Tudo começou quando um partido de esquerda, o PT, movimentou-se para a centro-esquerda, a social-democracia, desalojando seu principal adversário, o PSDB. Sob Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e José Serra, principalmente quando a popularidade de Lula bateu recordes, o PSDB tornou-se cada vez mais um partido de única bandeira, o Delenda PT. Essa ideia, né, de que o PSDB ele foi sendo, de fato, deslocado ao longo do tempo para uma figura, enfim, como uma força política, né, de menor relevância e menor intensidade, eu acho que faz mais sentido, inclusive porque na época, né, isso há 10 anos atrás, por exemplo, se falava que nesses ambientes digitais, né, que o PSDB não era de direita de verdade, que ele era pelego, enfim, que as lideranças eram pelegas, que não representavam de fato, enfim, os direitistas brasileiros. Paralelamente, o modelo econômico dos grupos de mídia tradicionais entrou em crise. E sem estratégia para enfrentar a quebra de barreiras representada pelos novos meios de comunicação, resolve aderir à política. Nós somos a verdadeira oposição, dizia Roberto Tivita, pai do modelo. Afinal de contas, nós não estamos fazendo jornalismo para nós mesmos. E não estamos fazendo para um pequeno círculo de iniciados. Estamos fazendo para o maior público possível. A mídia brasileira descobre o discurso de ódio a partir da campanha do desarmamento, com a revista Veja estuprando todos os princípios jornalísticos. Inaugura-se aí uma época de delação similar em tudo ao que ocorreu no período militar. Psicólogas que estudavam a redução de dano para usuários do êxtase foram denunciadas como traficantes. Professores do Colégio Pedro II delatados como subversivos. A deduragem e a persecução se espalharam por todo o país. Uma sucessão de capas da revista Veja jogava o jornalismo brasileiro no ponto mais baixo da sua história. Um período turbulento de disseminação do ódio, acentuado pelo Mensalão e pela Lava Jato. A partir de isso, a exploração do novo mercado que se abria, o da ultradireita. O linguajar da ultradireita foi disseminado na imprensa por Reinaldo Azevedo e Diogo Mainardi. Olavo de Carvalho liderou esse discurso nas redes, consagrando verdadeiras plataformas eleitorais para a construção da imagem de Jair Bolsonaro. Pensando nas origens, né, desse fenômeno da extrema-direita brasileira, eu acho que, na verdade, a gente tem que ir para muito antes disso, né, muito antes de 2014. Então, eu, pelo menos, localizo o início disso ainda entre 2005 e 2006, né, que foi a época em que o que ficou conhecido como escândalo do Mensalão, né, que afetou uma série de lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores, eclodiu. E foi justamente nessa época em que a rede social mais popular no Brasil, o Orkut, né, ele era muito utilizado justamente para, vamos dizer assim, para as pessoas que estavam com raiva, né, indignadas, com o Partido dos Trabalhadores, com Lula, ali elas conseguiam dar vazão, né, a esses sentimentos. E, claro, ali também já circulavam vários dos discursos que hoje a gente vê circulando, né, nesses grupos de extrema-direita. Já no clássico, Como as Democracias Morrem, os autores descrevem um dos processos mais insidiosos de destruição da democracia, o chamado jogo duro institucional, no qual se usam as regras em vigor, levando-as até os seus limites, visando destruir os adversários políticos transformados em inimigos. It is the use of the letter of the law to undermine the spirit of the law. You look at any failing or failed democracy anywhere in the world that were technically legal, constitutional. Impeachment can be an instance of constitutional hardball. Impeachment is a very powerful tool. Constitutional hardball turns what should be neutral institutions into partisan weapons, into weapons that are used against one's opponents. That, if frequent enough, can undermine and even kill
a democracy. É a descrição perfeita do arco político montado no Judiciário da Lava Jato, com o juiz de piso Sérgio Moro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, que já entrou para a história como responsável maior pela desagregação democrática no país. Alguns personagens foram centrais na preparação desse modelo. Joaquim Barbosa, que chegou ao posto mais alto da carreira, o de ministro do Supremo Tribunal Federal, jamais superou as mágoas com o racismo que enfrentou durante toda a vida. Costumava chegar em cima da hora às audiências do Supremo para não cruzar com os colegas do café. Na relatoria do Mensalão, em dobradinha com os procuradores gerais Antônio Fernando de Souza e depois Roberto Bugel, protagonizou uma das maiores farsas jurídicas da história, inaugurando o ativismo político do Supremo, com operações casadas com a agenda eleitoral. Teve para a justiça o mesmo papel da Veja para o jornalismo, introduzindo de forma irreversível a figura da destruição do inimigo. O segundo personagem jurídico foi Luiz Roberto Barroso. Inicialmente assumiu o STF como um juiz legalista. Quando percebeu o movimento das ondas, mudou. Passou a surfar no punitivismo mais medieval e no liberalismo mais anacrônico. Sem a dimensão política do seu colega Gilmar Mendes, tornou-se o principal propagandista da militância política do judiciário, apelando ao marketing frívolo, inconsequente, mas fatal para o equilíbrio democrático. Foi o principal responsável por tirar Lula da disputa eleitoral, abrindo caminho para a eleição de Bolsonaro. Não tenho qualquer interesse ou preferência nessa vida que não seja o bem do Brasil, nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos. Minha única preocupação é a defesa das instituições. O terceiro personagem foi Michel Temer. Em seu interinato, começa o desmonte do Estado brasileiro, das políticas sociais, o controle do parlamento pelo Centrão e o ingresso de militares na vida civil, trazidos aí pelos ministros Alexandre de Moraes e Raul Jungmann. Chega 2013, né, Bolsonaro, e começa a se aproximar deles, e eles começam a ganhar, se empoderar, e eles acham, bom, eu não tenho um outro candidato que me represente como o Bolsonaro. Não que eles gostassem de Bolsonaro. Para mim fica muito claro isso, eles tinham um desprezo por Bolsonaro. Se você vê no meu livro, assim, durante o processo que o Bolsonaro tenta se aproximar, depois que ele larga o quartel, ele tenta se aproximar deles, eles falam, a gente não quer você aqui, eles proíbem Bolsonaro de se aproximar dos quartéis. Eles proíbem Bolsonaro de ir a eventos na Academia Militar de Agulhas Negras. Então, assim, Bolsonaro não era um personagem que eles admiravam. Mas, a partir de 2013, começa a confusão toda do PT, com a Comissão da Verdade, que eles nunca aceitam, aquilo para eles foi uma agressão muito grande, eles falam, bom, se esse é o cavalo que a gente tem, é nesse cavalo que a gente vai montar. E aí começam as conversas com os militares. E eles já começam a opinar. Uma das coisas que eu acho assim, muito impressionante, que eu não sabia, é que em 2014 o Bolsonaro começa a frequentar as cerimônias na Academia Militar de Agulhas Negras, falando já como possível candidato. E isso é absolutamente proibido pelas Forças Armadas. Você não pode levar política para os quartéis ou para qualquer instituição militar. Tentar jogar para a direita esse país. Então ele começa a entrar, a se aproximar, né, dos militares, vai ganhando espaço, e aí, quando de 2016 já eles entram, já começam a entrar direto na campanha, acompanhar Bolsonaro. Em 2018, no começo de 2018, eles começam a fazer programa de governo para Bolsonaro. A aproximação do Bolsonaro com o general Vilas Boas se dá quando? Eu acho que já se dá
logo no começo, né, eles já começam, eles já têm esses contatos, né, e o Bolsonaro tem até um diálogo com ele, o Bolsonaro, só nós dois sabemos no que você me ajudou. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que foi aquilo, mas o Bolsonaro, o Vilas Boas, abertamente, ele começou a se posicionar politicamente, como comandante do Exército, o que é absolutamente proibido. O ministro da Defesa pode se manifestar, mas um comandante do Exército não pode, e ele se manifesta. E aí, nesse momento, eles já estavam todos com o Bolsonaro. Peça central do bolsonarismo foi o pacto com militares, iniciado anos antes das eleições. Há um conjunto de peças que permite reconstituir os pontos principais desse pacto miliciano-militar. Durante a posse do novo ministro da Defesa, no segundo dia de governo, Bolsonaro soltou uma frase enigmática dirigida ao general Vilas Boas, cujo mandato se encerrava ali. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. A conversa provavelmente passou pelo caso Marielle Franco, o que explicaria porque até hoje não foram identificados os mandantes do assassinato. Em fevereiro de 2018, Michel Temer decretou a intervenção militar no Rio de Janeiro, comandada pelo general Braga Neto. Naquele início de ano eleitoral, Bolsonaro foi um duro crítico da intervenção, supondo ser um acordo de Temer com o então comandante do Exército, Vilas Boas, para uma eleição com Lula inelegível. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Acreditava-se que o crime, poucos dias depois da posse de Braga Neto, iria desmoralizar a intervenção no Rio. Enquanto as investigações avançavam, em abril, o general Vilas Boas publicou um polêmico tweet intimidando o Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento de Lula. E Braga Neto insistia que encontraria os responsáveis. Em junho, garantiu ter indícios sobre os culpados. O caso Marielle está andando bem, certo? Mas eu não tenho... Porque qual é o problema? Mesmo que eu tenha suspeitos ou não, eu preciso ter provas. E eu preciso ter as provas bem firmadas, porque senão nós podemos acusar alguém e essa pessoa, mesmo sendo responsável, vai ser solta. Em novembro, o ministro de Segurança, Raul Jungmann, falava em poderosos por trás da morte de Marielle. A intervenção terminou sem revelar os culpados. Bolsonaro foi eleito e no dia 2 de janeiro de 2019 deu uma mensagem enigmática a Vilas Boas. Dias depois, ao deixar o comando do Exército, Vilas Boas homenageou Bolsonaro e o general Braga Neto. Desde esse momento, eu peço que seja lida a minha ordem do dia como despedida e passagem de comando. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro e senhora Michele, festejamos suas presenças, assim como a nação brasileira festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram a um pensamento único, nefasto. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se liberassem novas energias, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido. Ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e ao general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Logo depois, o ex-interventor Braga Neto assumiu o principal ministério de Jair Bolsonaro, a Casa Civil. Estava concluído o pacto. Até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle. Tomando
Tomando posse, o governo passou a derrubar uma a uma todas as restrições regulatórias que atrapalhavam o trabalho das milícias e das máfias internacionais. Uma parte do capital financeiro, a principal parte, né, e os especuladores estão bloquados com ele, junto com aqueles 9%, 8% que sempre apoiaram a ditadura militar, que é o coração, né, do autoritarismo e a base do fascismo no Brasil. Nessa escalada de parcerias com o submundo empresarial, Bolsonaro flexibilizou as regras das vaquejadas, favoreceu a indústria do lixo, autorizou o garimpo em terras indígenas, beneficiando grupos norte-americanos ligados a Trump, ajudou a indústria de sonegação de combustíveis com o desmonte do Inmetro, tentou interferir na fiscalização do porto de Itaguaí, porta de entrada do contrabando de armas, e facilitou até a importação de jet skis e atuou para a legalização dos cassinos. No campo interno, chegou a exonerar o responsável pela fiscalização de produtos controlados pelo Exército, General Eugênio Pacelli Vieira Mota, após ele publicar em 2020 uma portaria que aumentava o controle sobre as armas. Mas os envolvidos nos escândalos do Ministério da Saúde durante a pandemia, com as denúncias de corrupção nos contratos da vacina Covaxin e outras irregularidades, foram protegidos por Bolsonaro. E complementar também o Pazuello, que está nos deixando amanhã, por ocasião do Diário Oficial da União, que fez um brilhante trabalho no Ministério da Saúde. Ele fez um trabalho excepcional. Não deixou, desde o ano passado, de fazer contratos para compra de vacina. Então não justifica quando alguns ficam nos criticando. Em paralelo ao desmonte dos controles democráticos, o governo investiu na parte mais nociva do seu projeto de poder: amar efetivamente a população e, consequentemente, seus apoiadores. A liberação do armamento ocorreu por 3 vias. Uma, a criação de decretos e leis que permitiram a facilidade para a compra e porte de armas. A segunda, a multiplicação dos clubes de tiro e das licenças, CACs. O grupo de colecionadores de armas, atiradores profissionais e caçadores, permitindo a civis adquirir e portar armas de fogo. A terceira, com o desmonte da fiscalização da Receita e da Polícia Federal no porto de Itaguaí, porta de entrada do contrabando de armas no país e do controle do Exército sobre o registro de armas e munições. Agora a gente começa a ver, por fim, o crime organizado mesmo, né? Comprando armas, registrando laranjas como CACs, né? Que são os caçadores, atiradores, colecionadores, e arrumando essas laranjas para adquirir armamento no mercado legal a partir dessas pessoas. Porque, ao fim, no mercado legal, a arma acaba sendo mais barata do que a arma no mercado ilegal, né? Então, a pessoa vai ter com a possibilidade que o presidente autoriza por decreto, que pessoas comprem, inclusive, fuzis, até 30 fuzis, um atirador esportivo pode adquirir, e com as imensas facilidades para você se registrar como atirador que o governo implementou por decreto. Isso é um dos pontos mais graves também dessa cruzada armamentista do governo, que é fazer essas alterações de forma unilateral, né? De 2018 até julho de 2022, as licenças vigentes para os CACs saltaram de 117 mil para 673.818, um aumento de mais de 470%. Atualmente há mais civis como CACs que podem comprar e portar armas do que militares e policiais em conjunto. Então temos mais indivíduos armados hoje do que militares no nosso país, né? Então o contingente armado não oficial, paralelo, paramilitar, né? Talvez não com essa característica, mas essa é uma realidade, ele já é praticamente o dobro dos membros das Forças Armadas do nosso país. No mesmo dia em que Eduardo Bolsonaro discursou a favor das armas contra as esquerdas, o agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho invadiu uma festa de aniversário com temática do PT em Foz do Iguaçu e assassinou o aniversariante, guarda municipal Marcelo Arruda. A esquerdalha nunca imaginou que tantas pessoas pudessem vir às ruas para falar que sim,
Eu quero estar armado porque eu prefiro um bandido embaixo da terra do que a minha esposa estuprada. Há indícios consistentes da participação da inteligência do Exército na guerra híbrida que levou à vitória de Bolsonaro em 2018. Santinho, quando Bolsonaro já estava faz um acordo com vários partidos para ter tempo de TV. Ninguém estava preocupado com o tempo de TV. E os militares já sabiam disso, tanto no livro que eu falo, tem uma reunião, que eu vi o caderno deles, né, que eles me mostram, o caderno dessas reuniões, eles falam aqui, essa questão, tempo de TV, não tem nenhuma importância. Isso no comecinho de 2018. Nós vamos apostar nas redes sociais. Eles já tinham sacado isso. Uma estrutura específica do Exército, de cibersegurança e inteligência militar, subordinada diretamente ao governo, presta serviço para áreas estratégicas do Estado. É o chamado Comando de Defesa Cibernética, CONDECYBER. O chefe desse setor é o general Heber Portela, o mesmo que em setembro de 2021 foi nomeado para integrar a Comissão de Transparência das Eleições. Portela foi recomendado pelo ex-ministro Braga Neto, que alguns meses antes ameaçava as eleições e atacava as urnas eletrônicas. Dentro da comissão, no início de 2022, Portela levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral. Entre os questionamentos, o militar sondou brechas na legislação para uma possível anulação das eleições. As perguntas que as Forças Armadas enviaram para o TSE, a maioria das perguntas vinha com a resposta do TSE e com link. Isso está disponível no nosso site. A sua dúvida já está respondida aqui. A gente já divulga este tema. As perguntas corriam em sigilo, até o encontro de Jair Bolsonaro com Heber Portela e o ministro da Defesa em maio. Naquela mesma semana, os documentos foram tornados públicos, gerando atenção do noticiário não para as brechas, mas para as suspeitas sobre as urnas. O tribunal tem investido muito, de forma muito consistente, de forma muito estável na sua segurança cibernética, para que nós tenhamos eleições tranquilas e sem nenhum sobressalto. Então, objetivamente, é natural que haja algum aumento, e isso é respondido de forma institucional com os investimentos que foram feitos e estão sendo feitos de forma muito consistente do Tribunal Superior Eleitoral e de toda a Justiça Eleitoral em segurança cibernética. Em agosto, o mesmo órgão do Exército, comandado por Portela, realizou o exercício Guardião Cibernético. É um treinamento anual do CONDECYBER, que coloca em prática ataques hackers simulados. É o maior teste de guerra cibernética do hemisfério sul. Uma das empresas que deu apoio ao evento é a brasileira Cryptos, que fabrica componentes de segurança das próprias urnas eletrônicas. O sócio da empresa, Roberto Alves Galo Filho, esteve presente na polêmica comitiva de Jair Bolsonaro aos Emirados Árabes, em novembro de 2021, quando se negociou a aquisição de um programa espião israelense, o Dark Matter, para ser usado no ano eleitoral. Também apareceu como um apoiador do exercício de guerra cibernético o Instituto Sagres, fundado por oficiais da reserva do Exército e que recentemente elaborou o Projeto Nação, que propõe um governo militar no comando do país até 2035, com a instauração de um aparato político estratégico monitorando políticas neoliberais. A Cryptos, assim como outras empresas de cibersegurança e de sistemas de tecnologia, é uma das beneficiadas pela modalidade de contratação com inexigibilidade de licitação. É quando não se abre sequer concorrência e se garante a vitória à empresa para prestar o serviço. Além da parte do sistema de segurança de urnas, a empresa fabrica equipamentos de criptografia e é considerada a companhia estratégica de defesa do país. Pouco após a viagem na qual se negociou o programa espião israelense envolvido em escândalo internacional, o Dark Matter, o Tribunal de Contas da União passou a investigar a compra da Harpia Tech,
É uma pesquisa em fontes abertas pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, do Ministério da Justiça. O sistema permite a espionagem de milhões de perfis sem que eles saibam e sem fiscalização. A gente vê várias dessas soluções, né, utilizarem o que a gente chama de fontes abertas de inteligência. Em inglês, a sigla é OSINT, né? O que são essas fontes abertas? É basicamente dados que estão disponíveis na internet, dados que são acessíveis pela internet. Por exemplo, o que é falado numa rede social aberta, né? Muitos desses sistemas, eles são justamente sistemas que vão agregar o máximo de dados possíveis de diferentes fontes, de diferentes origens, e organizar esses dados para a tomada de decisões. O problema de tudo isso é que essas atividades são sensíveis a direitos, porque conhecer sobre alguém, qualquer que seja a coisa, né? Conhecer sobre alguém é ter poder sobre essa pessoa. Claro, se eu conheço, por exemplo, o meu irmão, muito mais do que eu conheço uma pessoa na rua, eu tenho muito mais chance de convencê-lo de alguma coisa, porque eu conheço o que ele gosta, eu conheço o que ele é sensibilizado por, né? Então eu tenho mais poder de convencimento sobre essa pessoa. Informação sobre alguém é poder sobre esse alguém. Então todo o regramento de proteção de dados pessoais, ele vem para controlar esse poder. E quando a gente está falando de vigilância, de inteligência, de persecução penal, esse poder é ainda mais significativo e por isso que a gente tem que estar bastante atento. Antes da compra da Arpia, o governo estava interessado em outro software de espionagem, o Pegasus, desenvolvido pelo israelense NSO Group e usado por governo de diversos países para invadir dados de opositores, permitindo o hackeamento de celulares. Contratos das ferramentas Cortex e Projeto Excel também foram adquiridos pela CEOP e investigados pelas autoridades brasileiras. Ambos os sistemas de vigilância por inteligência artificial controlam dados sensíveis da população em mais de 160 bancos de dados do país por um período de 10 anos e sem fiscalização. O conjunto de informações que os metadados conseguem prover, né, isso coloca uma dimensão da vigilância também no patamar inédito, porque não é mais uma vigilância e tecnologias de monitoramento que vão se valer de uma obtenção do conteúdo da informação. Então não é aquela coisa antiga do policial com a escuta, tentando pegar a conversa, e também não é interceptação telefônica. E não é um problema que se apresenta da perspectiva da privacidade individual. Essas ferramentas, elas são muito poderosas na análise, na construção de perfis, na análise de metadados, que são os dados sobre o modo como você usa as aplicações de internet, centenas delas, né? O seu YouTube, o seu Telegram, o seu WhatsApp, os seus aparelhos de ouvir música e assim por diante. Sistemas como a Cortex e a Arpia são capazes de extrair dados de funcionários públicos para preparar relatórios, como o dossiê da CEOP, tornado público em julho de 2020, de funcionários públicos listados como suspeitos por posições críticas a Bolsonaro. A gente tem aí um arranjo constitucional que pode ser acionado e já foi acionado em outros casos. A gente teve, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o caso da produção de dossiês, entre aspas, de antifascistas, né, que foi executada, né, pelo governo federal e que encontrou um limite na atuação do Supremo, quando o Supremo apontou que o governo federal estava extrapolando das suas competências, né, e ferindo, inclusive, preceitos constitucionais como a liberdade de associação. Ao longo dos últimos anos, mais ferramentas foram contratadas pelos órgãos de inteligência do governo, como a transcrição de áudios e o reconhecimento facial, o rastreamento do deslocamento de pessoas a partir do e-mail do celular e o rastreamento digital pela navegação na internet, o mapeamento aéreo por drones e satélites coletando dados de localizações e o monitoramento de IPs de computadores, é o endereço do computador na internet de um indivíduo e até de organizações inteiras. E sempre operando com uma certa habilidade jurídica de sempre tentar fazer com que esses atos tenham uma roupagem jurídica. Eles sempre operam com adição de resoluções, de portarias, de um conjunto de normas, e a gente ficou basicamente o ano de 2020 mapeando essa teia de normas, essa malha, né, infralegal,
e para conseguir entender como que essas tecnologias funcionavam e a partir de quais decisões, porque é sempre uma portaria que faz menção a uma outra resolução, que faz menção a uma outra norma, que vai se juntando, de modo que a informação clara de como que aquela tecnologia funciona, ela nunca é apresentada. O Comando de Defesa Cibernética do Exército foi responsável por fechar ao menos mais 2 contratos polêmicos de sistemas de espionagem, o SciSource e o Cellebrite, ambos também de empresas israelenses. O SciSource passou a ser investigado pelo Tribunal de Contas da União após reportagem de Paulo Motorim, do Brasil de Fato, narrando o acordo do general Portela com a israelense em março de 2022 em Tel Aviv. A reportagem mostrou que um dos executivos da firma é o ex-diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria-Geral da Presidência de Jair Bolsonaro, Hélio Cabral Santana. Ele e outro diretor da empresa israelense, Luiz Katzap, eram tenentes do Exército até pouco mais de 5 anos atrás. No ano passado, Santana chegou a participar do exercício Guardião Cibernético do Condé Cyber ao lado de Heber Portela. Outro dispositivo adquirido pelo Condé Cyber de Portela foi o Cellebrite, da israelense Cellebrite, que permite extrair de celulares os dados, nuvens e aplicativos do usuário. A ferramenta foi amplamente utilizada pela Operação Lava Jato para acessar dados de investigados. O Comando Cibernético do Exército não explicou a razão de ter adquirido os sistemas, já que o órgão não tem permissão legal para extrair dados de cidadãos brasileiros. A limitação, né, a delimitação dessas finalidades não pode ser frouxa, né? Uma finalidade não pode ser um cheque em branco. Inteligência, segurança pública não é qualquer coisa, né? Então, se você usa para uma campanha eleitoral, você está extrapolando essa finalidade, e isso deve gerar uma violação, deve gerar uma punição, deve gerar uma situação de controle muito séria, né? Porque, afinal de contas, são bancos de dados pessoais vultuosos. O mesmo representante comercial da israelense Cellebrite, Federico Bonincontro, é um dos sócios do grupo Santec Sociedade Anônima, também beneficiária de contratos milionários do governo, e que já foi acusado de organização criminosa. A Santec passou a se chamar Cognite Brasil, Sociedade Anônima, subsidiária da israelense Cognite, e ganhou todas as contratações públicas do governo sem necessidade de licitação para fornecer o sistema Webint e outros serviços. O Webint é o nome de uma tecnologia, é Web Intelligence, para encontrar dados de pessoas na Surface Web e na Deep Web e armazená-los. Em 2020, a empresa original Suntec foi alvo da Operação Shabu, em Santa Catarina, apontada por oferecer a investigados de crimes o acesso a dados sigilosos de investigações estaduais e federais. À época, outros empresários representavam a companhia, mas o CNPJ permaneceu o mesmo, tornando-se Cognite Brasil, Sociedade Anônima. A Cognite já recebeu mais de 7 milhões de reais do governo federal em dezenas de contratos da Polícia Rodoviária Federal, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Outros 2 contratos com o Poder Executivo sem exigência de licitação, nos montantes de 5 milhões de reais cada um, foram fechados em dezembro de 2018, um mês antes do início do governo Bolsonaro, e em setembro de 2021. As compras são da Polícia Rodoviária Federal, órgão originalmente responsável pela patrulha de estradas e trânsito até 2019, quando uma portaria assinada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, entregou à PRF competências equiparadas às demais polícias. Os serviços contratados incluíam monitoramento de redes sociais. O acesso a tais dados só é possível através de 2 vias legais, com o consentimento do investigado ou sob autorização judicial. Em agosto de 2018, a Superintendência do Rio, uma das que fechou o contrato, assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público do Estado para intercâmbio de dados e informações. Um problema grave, não só do tipo de impacto que você pode ter quando você tem esse cercamento eletrônico, né, para milhares de pessoas e veículos que não sabem que estão sendo monitoradas, não sabem que foram incluídas numa espécie de alerta, né, que vai monitorar ativamente, né, a conduta daquela pessoa,
como também há um cruzamento com várias informações que são exclusivas de uso da Receita e de informações que eles vão retroalimentando de outras bases de dados, como até bases de dados de políticas públicas, de coisas que não deveriam ser misturadas e unificadas. E o que a gente vê no governo Bolsonaro é, de fato, uma celebração da unificação das bases de dados e dessa ideia de interoperabilidade de dados dentro da administração pública, o que, do nosso ponto de vista, é algo muito problemático e poderia ser julgado até inconstitucional. Porque, no nosso entendimento, um dos princípios básicos de proteção de dados pessoais é que bases de dados construídas, né, com informações dos cidadãos para políticas públicas específicas não podem ser livremente utilizadas para atos secundários, para políticas secundárias, sem um exame de razoabilidade, proporcionalidade e necessidade. E essas políticas como o cadastro base do cidadão, ou essas interoperabilidades que podem retroalimentar também o Córtex, evidentemente que são feitas simplesmente a partir de um discurso de desburocratização e de eficiência, que não passa por nenhum desses crivos de análise. Os sistemas adquiridos permitem um controle total sobre as atividades digitais da população. É uma versão do chamado capitalismo de vigilância, ou, para os mais antigos, dos 1000 olhos do Dr. Mabuse, mas agora por uma corporação, o Exército, que se envolveu profundamente na disputa política. Os ataques às urnas eletrônicas se transformaram no principal álibi de Jair Bolsonaro para tentar questionar o resultado das eleições. Vamos a uma pequena história das urnas através dos seus próprios criadores. Em 93, o então secretário de Informática do TSE me chamou para a gente fazer redes locais nos tribunais TSE e nos TRS. E nós implementamos por 2.500 municípios, mais ou menos, comunicação para a eleição de 94. Votação manual, mas a infraestrutura de comunicação nós fizemos todinho e funcionou com uma beleza. Quando foi em 95, o TSE já conhecia a gente, conhecia a mim, conhecia o Toné, conhecia a Rachioca, e eles juntaram uma equipe de notáveis. Tinha 2 ministros, tinha uns 3, 4 deputados, tinha uns 5 secretários de informática e mais 2 pessoas do tribunal, e discutiram lá uns 5, 6 meses como fazer urna eletrônica, como fazer voto eletrônico. Aí me chamou. Na casa, você pode fazer esse projeto? Falei, faz, pode sim, a gente faz. Como a tecnologia que avança a cada ano, o sistema eleitoral brasileiro é referência em todo o mundo, principalmente pelos seus mecanismos de segurança. A urna eletrônica, ela passa por uma bateria de testes muito intensa, inclusive testes abertos à sociedade. A gente pode dizer, por exemplo, um exemplo talvez seja o mais conhecido, são os testes públicos de segurança, testes em que as urnas eletrônicas elas são submetidas a investigações, a tentativas de invasão por parte de investigadores. Na verdade, qualquer brasileiro acima de 18 anos pode participar do teste público de segurança, pode vir tentar quebrar as diversas camadas de segurança da urna eletrônica. Em termos de informática, a urna tem mais de 30 níveis de segurança, né? São 30 princípios básicos de segurança. Envolve a preparação da urna, a concepção, o desenvolvimento de software, os testes. Isso tudo passa por um número imenso de técnicos. Não são 3 ou 4 técnicos do TSE que fazem isso. O serviço é dividido em vários. Então, para que a gente tivesse algum indício de fraude no urna eletrônica, isso não seria assim, o TSE quis fazer isso. Não dá porque teria que ser uma ação muito arquitetada, com TSE, mesário, etc, que envolve 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas no dia.
Uma camada de segurança que é importante é o fato de que a urna eletrônica ela não está conectada na internet. Isso significa que não existe a possibilidade de um hacker entrar pela internet ou por uma rede Wi-Fi ou por qualquer tipo de conectividade que ela venha a ter. A urna eletrônica ela só é conectada à rede elétrica. Então isso também é uma garantia de segurança. A segurança da urna, né, ela tem vários componentes, né? Cada parte da urna ela é protegida de uma certa maneira. E o software das eleições, toda vez que vai ocorrer uma eleição, tem que apresentar o código-fonte, o TSE deixa esse produto, esse código aberto para que todos os partidos façam análise, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo pode ter acesso a isso, e depois ele faz uma cerimônia pública para fechar esse código-fonte. E essas pessoas assinam digitalmente o código do software da urna, que vai compor a eleição daquele ano, né? Então, ela tem as barreiras tecnológicas e as barreiras físicas. Aquilo que eles estão, né, olhando naquele dia, naquele momento, né, e é assinado, né, a assinatura vale como uma prova documental de que foi exatamente isso que eles viram no dia, né, e que é guardada no cofre do Tribunal Superior Eleitoral, né, quando ela possa ser trazida para fins de comparação, né, se algum código, alguma coisa está diferente, né, em alguma sessão eleitoral, por exemplo, aqui em São José dos Campos, se a urna que for utilizada aqui, né, caso alguma suspeição, né, de alguma fraude, né, possa ser feita uma perícia, né, bem profunda e comparar com tudo que está guardado lá em Brasília. O importante e o interessante é que a urna eletrônica ela possui dispositivos físicos de hardware, ou seja, componentes eletrônicos que permitem identificar o sistema que foi assinado e que nenhum outro sistema alienígena, sistema com vírus ou um sistema desenvolvido por um eventual atacante consegue ser executado nas urnas eletrônicas brasileiras. Nós temos um ambiente de pesquisa e eles eles têm total interação com o meio acadêmico, com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de tecnologia. Eles estão muito bem aparelhados no sentido de ter pessoas capacitadas, não só em Brasília, mas em todos os estados. É impressionante. Assim, o quadro da Justiça Eleitoral e a forma como eles trabalham ficou muito legal ao longo de todos esses anos. Sempre que a cabeça das ruas acorda, há um tsunami que não deixa nada no lugar. Do lado dos malfeitores, abrem-se as portas do ódio. Dos oportunistas, a possibilidade de cavalgar as ondas. Dos tíbios, o medo de enfrentar o monstro. Nos últimos 10 anos, a sociedade civil organizada desmantelou-se ante o terremoto que sacudiu o país. A luta política foi levada para o paroxismo. Deixaram-se de lado os princípios norteadores da democracia e as instituições foram reduzidas a pó. No terremoto emergiu a sociedade civil desorganizada, movida a ódio e superstição, os fantasmas do golpe militar e o risco concreto de ascensão definitiva das milícias e do crime organizado. Nos próximos meses e anos, enfrentaremos o maior desafio da história do país. Uma longa e penosa batalha para trazê-lo de volta aos trilhos da convivência democrática.